irmãos, que a paz de Jesus continue presente. Nós estamos dando continuidade no canal agora. O nosso assunto é ainda o Livro dos Espíritos, livro base da doutrina espírita. Sem ele nós não poderíamos entender essa fase de transição que estamos passando, que já se iniciou em 2012 praticamente, e estamos atravessando para culminar na ascensão planetária. Então, a doutrina dos espíritos, escrita em 1857 por Kardec, ela veio dar uma sustentação básica para que nós entendamos o processo. Ela não trouxe todas as informações, mas com certeza está trazendo as bases para nós possamos entender. O que nós estamos vendo em termos de convulsões sociais, em termos de convulsões planetárias, com tsunamis, terremotos e outros fenômenos que são naturais, mas eles estão concentrados devido ao período. Isso sempre existiu. A Terra sempre foi assoberbada por isso, mas nunca em tamanha quantidade e em lugares tão diferenciados. Nós podemos alcançar e ver no mundo todo as coisas acontecendo, tanto no Oriente como no Ocidente, na Europa, ali no Oriente Médio, aqui no Brasil, principalmente no Sul, Santa Catarina, nós estamos vendo tudo aquilo que está descrito num dos livros que tem origem no Livro dos Espíritos, que é a Gênese, no capítulo 18. Eu já tenho falado isso muito. Se você tiver um tempo, pegue a Gênese, leia o capítulo 18 e analise aspecto, ponto a ponto, e antes tem as profecias. Então, analisando todos esses aspectos, você vai ver que o que está acontecendo agora é perfeitamente natural, foi previsto no Apocalipse, em outros livros, Nostradamus, está acontecendo. Então, o que nós temos que fazer? Nos preparar para essa situação. Quem está falando isso é Jesus, não sou eu. Eu estou apenas sendo instrumento de manifestação que Jesus utiliza, tanto a mim, espírita, outros como evangélico, outros como católico, todos estão reunidos em torno de Jesus Cristo. E nós vamos falar hoje, dentro desse assunto, da emancipação da alma. Sabemos que alma é um espírito encarnado. E ele tem uma emancipação, ele se manifesta, ele está encarnado e vai se manifestar através daquilo que nós estudamos, através do corpo, que é a matéria que vai servir de instrumento para que o espírito se manifeste. E dentre essas manifestações, vários tipos. Aí fala daqui sobre o sonho, Primeiro, o sono e os sonhos. Mas na pergunta 400, Kardec questiona se o espírito encarnado permanece voluntariamente sob seu envoltório corporal. Olha a pergunta, é voluntariamente. O espírito permanece voluntariamente sob esse envoltório carnal? É a mesma coisa que perguntar a você se você gostaria de ficar aprisionado. Você gosta? Gostaria? Então, ninguém quer ficar aprisionado. Deus, nosso Pai, na sua infinita sabedoria, infinita misericórdia, bolou um jeito de nós sairmos do corpo durante o sono. Basta você relaxar, alguns já saem até no automático. Mas se você dormir, ao dormir, o espírito seu sai do corpo. Vai para lugares em que tem identidade, que tem identificação, com outros espíritos que têm a mesma vibração.
Tudo é um processo energético, vibracional. Nós vamos para onde nós temos afinidades. Então eu vou para um lugar que é alegre, outros gostam de lugares tristes, outros gostam da parte religiosa, mas sempre o espírito procura lugares onde ele tem identidade. E alguns vão para cada lugar, porque ninguém merece ser preso. Deus não criou-nos para sermos presos. Nós fomos criados para ser felizes. E essa felicidade inclui o nosso convívio com outros espíritos que têm a mesma linha de pensamento. Aí, as pessoas, né, tem gente que nos sonhos vislumbra situações, vislumbra palpites. Tem gente até que faz jogo, né, baseado nisso. Então, o sonho é uma maneira que nós, ao sairmos do corpo e voltarmos, sempre guardamos alguma coisa. Essa é a origem dos sonhos. Então, o sonho não tem nada de sobrenatural. Aliás, tudo é natural, né? Nós dormimos, tem até um aspecto que eu gosto muito de brincar, que quando nós dormimos, nós morremos. Então, quem tem medo da morte, não vai mais dormir, porque toda vez que dorme, sente a morte, porque a morte é um processo normal e natural. Ter medo de quê? Se uma hora todos que estão vivos terão que morrer. Então é um processo que quem nasceu vai ter que morrer. Na pergunta 403, por exemplo, Kardec questiona por que não nos lembramos sempre dos sonhos. A maioria de nós adormece, o espírito sai à procura de coisas interessantes, coisas que interessam, e volta, retorna ao corpo, depois de certo tempo. Só que o nosso cérebro físico, ele é limitado. Então nós não conseguimos nos lembrar. Uma coisa é o espírito, que é expandido. E outra coisa é uma limitação que nós temos no nosso corpo, que é o cérebro. Ele não consegue aprender tudo. Então nós não lembramos de tudo. Lembramos muitas vezes das coisas principais. E isso fica registrado. E aí as pessoas ficam preocupadas com sonhos, com não sei o quê. Não é motivo de preocupação. Simplesmente, se você quer lembrar, logo que você retornar do seu passeio, mantenha um caderninho do lado e anote o seu sonho, o que você sonhou. Porque certamente você vai estar com aqueles que já foram antes de você. Sua mãe, seu pai, aquele primo que você gosta, o seu irmão, eles estão mais vivos do que nunca. Porque nós não morremos, nós apenas nos transferimos de dimensão. Eu saio de uma dimensão, que é a terceira, vou para a quarta. Mas eu continuo vivo. Não existe morte, não existe morte. Quando é que vocês vão aprender isso? Deus não nos fez descartável. Nós não somos como tubo de pasta de dente ou caixa de fósforo que acabou de jogar fora. Nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados em uma certa época e daí para frente, através das reencarnações, que vamos aprendendo lições, nós vamos crescendo em inteligência e, se formos praticando bem, vamos crescendo também em bondade, que são os dois vértices que nos encaminham para o alto. O conhecimento e as virtudes. Fora isso, nada mais há interesse. O nosso objetivo é cada vez crescer mais em direção ao Criador. Tá claro? Então, mas vamos para mais uma perguntinha. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito?
Eu tenho que estar dormindo para que ele se emancipe? A resposta é não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Às vezes, né, você tem aquela leseira, aquele soninho, ali o espírito vê a liberdade de se libertar e vai. Mas está ligado ao corpo, aonde ele estiver, está ligado ao corpo por um fio prateado, que aliás é a maneira que os espíritos desencarnados superiores têm para identificar se você está encarnado ou desencarnado. É esse fio prateado que sai daqui da altura da nuca e que se chama boca de Deus, né? Então esse fio liga o espírito ao corpo. Qualquer perigo e o espírito retorna imediatamente. Deus faz as coisas simplesmente, ele não faz. Tudo tem um projeto, tudo tem um sentido, tudo tem uma finalidade. Então a finalidade desse fio prateado é ligar o corpo ao espírito. E em sinal de qualquer perigo, o espírito retorna imediatamente ao corpo. Quando nós desencarnamos, é uma palavra diferente para não dizer quando nós morremos. Quando nós morremos, um dos trabalhos de espíritos especializados é nos desligarmos desses fios que nos ligam ao corpo. Então existe um desligamento. E aí sim nós estamos libertos e passamos a ser espíritos errantes, ao invés de espíritos encarnados. Deu para entender? Qualquer dúvida? E aí, tem certas passagens interessantes. Acontecia muito com Eurípides Barçanufo. Isso é coisa de espíritos elevados, dupla vista, mediunidade. Eurípides Barçanufo, ele dava aulas, né? Ele era professor no ginásio Allan Kardec, lá em Minas Gerais, e ele adormecia e desprendia-se do corpo e saía. E os seus alunos viam, muitas vezes, ele desprendido sair, sentado à mesa e o outro corpo dele mexendo no jardim. Coisa, como eu estou falando, de espíritos superiores. É possível isso? É. É possível um espírito vivo visitar outra pessoa que ele tem simpatia? É. Isso é típico de mãe. Acontece muito com mãe, né? Aquela saudade, aquela coisa que ela tem ligação com o filho e ela sente o perigo e ela vai ver muitas vezes. Ela sai e vai visitar seu filho em espírito. E é visita de espírito vivo para espírito vivo. Porque todos nós somos espíritos. Se você ainda não notou isso, você está meio atrasado, né? Porque nós somos espíritos. E como tal, temos todos os atributos do nosso Pai. Todos. Evidentemente, em escala bem reduzida, bem minúscula, diria. Mas nós vamos desenvolvendo essas qualidades com o tempo. Que o objetivo é chegar cada vez mais perto do nosso Pai, do nosso Criador. E isso é feito através do conhecimento. Milhões e milhões e milhões de encarnações são feitas em diferentes mundos. Eu falei em diferentes mundos, porque tem pessoas que acham que não existe vida fora do nosso planeta. Olha só, as pessoas pensam que Deus fez os mundos, aquelas estrelinhas lá que nós vemos à noite, só para nós admirarmos, como se não tivesse vidas em outros planetas. Vou dar uma
uma informação que talvez seja surpresa para muita gente. Nós somos extraterrestres. Viemos de outros mundos. Você sabia disso? Você não tem saudade das coisas que você viveu em outros mundos? Muitas vezes dá essa saudade, igual o banzo que dava nos escravos. A saudade que eles tinham das terras que eles vieram. Nós temos saudades dos mundos que viemos. Viemos para cá para receber lições, para ajudar. Lembra dos egípcios? Aqueles dos faraós? Eles já terminaram as lições deles e foram embora. Então todos esses povos vieram, cumpriram o seu papel e foram embora. Muitos de nós, muitos desses extraterrestres, continuam aqui. Gostaram tanto desse planetinho azul que estão fazendo sacrifício ficando aqui. Então esses vieram como missionários, como os ajudantes de Jesus, muitos ficaram aqui. Preferiram continuar junto com o povo e ajudar nesse desenvolvimento. E aí, nós vamos para outro assunto, que já vimos esses processos, catalepsia, por exemplo. Há passagens de Jesus na Galileia em que vieram anunciar que o filho lá de uma senhora tinha morrido. Lázaro, você já ouviu falar dessa história? Lázaro era um grande amigo de Jesus. E veio a notícia de que ele estaria morto, colocaram ele, eles não enterravam, deixavam numa cripta, e Jesus vai até lá, 3 dias depois. Já estava até com mau cheiro, essas coisas. E aí, Jesus, na sua capacidade crística, vê que o espírito estava ao lado do corpo. E ele, com a sua autoridade moral, ordena que o espírito retorne ao corpo. E o espírito faz isso. Junta de novo ao corpo, porque estava ligado ainda pelo cordão prateado, e ele revive. Hoje, a própria ciência médica fala sobre esse fenômeno chamado catalepsia. É o espírito. A gente lê muito sobre EQM, experiência quase morte, em que o espírito está ali, o corpo está em coma e o espírito está vendo tudo que se passa. E ao retornar ao corpo, depois descreve aos médicos e enfermeiros toda a situação que ele passou ali e vivenciou. Então não é nada de novo, não há nada de novo acontecendo, como dizia Shakespeare, não há nada de novo acontecendo no mundo. Tudo é antigo e tudo é natural. Então, já ouviu falar em catalepsia? Muitas vezes morreu alguém, ele está na sala, as pessoas estão no velório e o espírito se levanta, o corpo se levanta, todo mundo sai correndo da sala, parece humor, né? Mas é engraçado. Mas acontece. Quantas vezes isso acontece? Então vamos nos acostumar com isso, tá? Tudo isso é perfeitamente natural. Na pergunta 423, nesse processo letargia, o espírito pode separar inteiramente do corpo de maneira a lhe dar todas as aparências da morte e a ele voltar em seguida? Resposta: na letargia o corpo não está morto, uma vez que há funções que se realizam. É por isso que hoje o processo da morte, ele só é comprovado na morte cerebral, porque aí não há sinais, né, nos instrumentos. Mas enquanto houver sinais cerebral, o corpo não morreu. Então, quando existe falha na função cerebral, aí sim pode-se doar os órgãos. É esse o critério que a ciência utiliza hoje, né? Antigamente era a parada do coração, mas
Hoje é a parada do cérebro. E aí vem um fenômeno chamado sonambulismo. Você já ouviu falar em sonambúlico? É a pessoa que efetua todas as funções, sai passeando, tal, mas ele não está acordado. É um fenômeno mais ou menos mediúnico. Ele faz as funções, tal, passa por diversos perigos, retorna ao corpo e aí ele retorna às suas funções. O sonambulismo, ele é mais comum do que nós imaginamos. Se vocês quiserem fazer um estudo sobre isso, ele está nas perguntas 426, ele está na pergunta 425 do Livro dos Espíritos. Se você é sonambúlico, você pode fazer essa experiência, né, de ouvir falar e estudar por que acontece. Porque tudo isso é qualidade do espírito. O espírito, nosso espírito, o espírito, centelha divina, criada pelo Deus Pai, ele é mais poderoso do que nós imaginamos. Nós é que não o valorizamos. Nós precisamos mais pensar em termos espirituais e menos em termos materiais. Porque o espírito, ele é poderosíssimo, ele é luz, ele é filho da luz. Gente, se nós valorizássemos o quanto nós temos de energia, de poder, não sou eu quem fala. Jesus diz, vós sois deuses. Vós sois deuses. Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Você só precisa acreditar. Ter fé do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus disse. Você precisa acreditar mais em Jesus e mais em você. Nós temos o poder de fazer coisas inimagináveis. Aguardem, porque em breve nós vamos fazer isso. E nós já podemos fazer. Mas você se acha um Zé Mané, um coitadinho? Você é um coitadinho? Você fica doente porque você quer. Você se alimenta mal. Você não cuida direito do seu corpo. Você se submete aos remédios que se faz bem de um lado, te maltrata de outro. Quando tomar remédio, agora você peça para o seu anjo da guarda tirar desse remédio o que não te interessa e deixar só o que é bom dentro daquele remédio. Porque o remédio foi feito para isso, para prejudicar mais. Ele cura uma coisa e detona outra. E cada vez você tem que acreditar que você tem que diminuir essa quantidade de remédio que você usa e utilizar mais coisas naturais. Uma alimentação saudável, castanhas, essas coisas, frutos, vegetais. Deixar de ter alimentação animal. Tudo isso faz parte da sua saúde. Pense nisso. Pense no seu poder mental. Mentalize que você pode. Eu posso. Eu quero, eu faço. É assim que funciona. É igual a outro tipo de mediunidade, que é a segunda vista. Pergunta 447. Os fenômenos designados sob o nome da segunda vista têm relação com sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é senão uma mesma coisa. Segunda vista, segundo os espiritualistas, nós temos, nessa altura aqui, segundo eles, a terceira visão. Seria o terceiro olho, né? Mas isso é desenvolvido através de meditação, através de oração e estudo também. Porque nós temos o poder sobre tudo isso. Qualquer célula nossa, os trilhões de células que temos dentro de nós, são inteligentíssimas.
já vem com funções pré-definidas. Por isso que quando nós trazemos em nós, cada célula tem sua função. As células do baço têm as células do fígado, células do coração, células cerebrais, cada uma delas tem sua função. E elas se renovam. Tinha-se a ideia de que os neurônios não se recompunham. Hoje sabemos que eles recompõem, não é? Eu vi outro dia um filme interessante chamado em que o médico era de criança, médico pediatra, cirurgião pediatra, eu acho que é Mãos Milagrosas, se não me falha a memória, e ele faz uma operação numa criança que tinha um problema, em que ele retira um lado do cérebro, e esse lado é recomposto com o que restou do outro lado do cérebro. Então, nós precisamos ter confiança no nosso Pai, sabendo que Ele fez um corpo maravilhoso. O homem não consegue, com toda a sua tecnologia, fazer um corpo similar ao corpo humano. Não há a menor condição. Uma criança com 1 ano de idade, o cérebro dela tem maior capacidade do que um computador maior que você imaginar. Por isso que a inteligência artificial não consegue alcançar o que é feito pelo cérebro humano. É inenarrável. O cérebro humano é uma coisa, vamos dizer, coisa de Deus, né? E aí, a pergunta é, na 450, respondendo a isso que eu estou falando, a segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Você pode exercitar essa segunda vista? Todo dom mediúnico, porque todos nós somos médios, pode ser desenvolvido. Entre eles, a segunda vista, né? Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso. E o véu que cobre as coisas recebe luz. Todo processo nosso, nós podemos e vamos ter, segundo o nosso conhecimento, nosso desenvolvimento. Se vocês forem lá na hierarquia dos espíritos, vocês vão ver que existem diferenças entre os espíritos. E os espíritos superiores, à medida que vão subindo mais, vai adquirindo maior capacidade, não só intelectual, mas também mediúnica. Essa é a caminhada de todos. Nós fomos feitos para isso. Você pode até estacionar, parar no tempo, não querer. A situação aqui para mim está bom, está boa. Você pode ficar um tempão ali, mas vai chegar uma hora que Deus vai começar a fazer com que você se movimente, porque é uma lei do universo. Se movimentar, você não pode ficar parado. Então, vai aparecer um outro espírito para te dar força, vai aparecer condições para fazer você caminhar, e até que você pegue o embalo, mas nunca você vai conseguir ficar parado de vez. Vai ter sempre um incentivo para que você caminhe. Estamos encerrando pelo canal agora mais um capítulo, né? Mais um trecho do Livro dos Espíritos, o livro básico da doutrina espírita. Esse livro que vos fala, o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, em 1857. Vamos passar para o capítulo 9. Estamos até num processo acelerado, acompanhando, né? Os acontecimentos, porque estamos numa época em que tudo está acelerado. E mais do que nunca, nós temos que estudar também aceleradamente
o livro dos Espíritos, até para poder dar tempo de ler outros livros da doutrina espírita. O que eu sugiro até, se você puder e quiser, vai lendo já a Gênese, que é o livro da parte científica da doutrina espírita. Então nós vamos estudar na semana que vem já os aspectos da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Olha só, como é que eles agem no nosso mundo, no mundo daqui? Porque nós estamos no mundo corporal, no mundo material. E eles chegam em quantidades enormes. Só para você ter ideia, todos nós temos anjos da guarda, anjos guardiões, mestres, ascensos, uma porção, gente. Para cada um de nós tem uns 5 ou 6, fora os espíritos que são da família, que têm saudade de nós, vêm nos visitar. Então, nós precisamos estar sempre em conexão, em ligação com esses espíritos que nos acompanham, que nos dão guarida, que nos dão proteção. Cada um tem uma função dentro de nós. Ai de nós se não fosse ele. E aí, na semana que vem, nós vamos estudar como eles agem na nossa vida, porque nenhum de nós é solitário nessa caminhada. Então, quero agradecer a todos a atenção que tiveram comigo e convidar para estudar. No Instagram, nós estaremos em breve, e no YouTube, através do canal agora. Desde já, muita luz. Eu sou luz, não esqueça. Eu sou luz, eu sou filho da luz. Você também. Pratique. Fique com Deus e Jesus.